A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui é o presbítero Michael Knight. Seja bem-vindo ao canal Rei Eterno. E neste vídeo de hoje estaremos falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas primeiramente eu quero dizer a você que o Espírito Santo, ele não é uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade. Existe uma doutrina onde os teólogos trinitarianos, eles afirmam que o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta do Pai, ele é uma pessoa distinta do Filho. Mas eu quero mostrar na palavra de Deus, você pode conferir na sua Bíblia, aonde é muito claro que o Espírito Santo, ele é o Pai, ele é o próprio Deus, ele é a natureza divina que está habitando em Jesus, a qual o próprio Jesus disse que era o Pai que habitava nele. Lá em Mateus capítulo 1, o versículo 20, nós vemos o anjo falando para José. Ele diz: José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vocês estão vendo aí, irmãos? Quem que gerou? O Espírito Santo. Então, quem é o Pai? É o Espírito Santo. Lá em João capítulo 4, e o versículo 24, diz que Deus é Espírito. E aqueles que o adoram, que o façam em espírito e em verdade. Se você for para Efésios, capítulo 4, onde o assunto é a unidade da fé, o apóstolo Paulo, ele diz, do versículo 4 a seguir, que há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então o Espírito Santo, ele é o Pai. Quando Jesus foi ter com João Batista para ser batizado no Rio Jordão, e ele saiu das águas e os céus se abriram, João ele tem uma visão e o Espírito desce numa forma corpórea, como pomba, e repousa sobre Jesus. E também ouve-se uma voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado, em quem eu habito. Foi por isso que o apóstolo Paulo, que teve a revelação, ele escreve lá em Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. Veja o que Paulo diz. Ele diz assim, que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, e o versículo 10, ele diz: Crede ao menos por causa das mesmas obras. As palavras que eu as digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, veja que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai está nele. Por isso que ele usa a expressão, ninguém vem ao Pai. Então, nós vemos nas Escrituras, como foi apresentado a vocês aqui esses versículos, que o Pai é a natureza divina de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, homem, ou seja, a natureza humana, é o templo, é o tabernáculo, onde esse Deus que é Espírito e que é único, habita. Você vê que Jesus, ele disse bem assim, destruí esse templo, e em 3 dias eu levantarei. E o templo do qual ele falava era o seu corpo.
porque quando ele disse essas palavras, ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Porque o templo de Deus feito por Salomão era apenas uma sombra, um tipo. E Jesus, ele é o antítipo, ele é a realidade. Então, nós temos um Deus único que veio em carne. Ou seja, este Deus fez com que a sua palavra se tornasse um ser humano. E ele habitou nesse ser humano. Por isso eu digo a você que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Agora veja essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O próprio texto, ele é muito esclarecedor, irmãos. Lá em Mateus capítulo 12, o versículo 31 e o 32, ele diz bem assim, ó: portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Se alguém disser uma palavra ociosa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, não será perdoado nem aqui e nem no século vindouro. E se você for olhar o contexto, Jesus ele estava curando um homem que era cego e que era mudo, de sorte que ele passou a ver e passou a falar. E as multidões elas ficaram maravilhadas e elas disseram: porventura não é este o filho de Davi? E aí os fariseus, movidos de inveja, de ódio e de raiva, começaram então a dizer: este expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus então, vendo o pensamento deles e a atitude deles, ele disse: todo reino, cidade ou casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, por que então os expulsa os vossos príncipes? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, concernente vos é que vos é chegado o reino de Deus. Ou seja, o Pai era quem honrava Jesus, porque o Pai é quem realizava as obras. Conforme eu disse aqui anteriormente, se você for lá para João, capítulo 14, o versículo 10, o que está escrito? Jesus disse: crede-me, crede ao menos por causa das mesmas obras. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Ou seja, os milagres, as curas e as maravilhas, Jesus disse que era o Pai que estava nele quem as realizava. E nós sabemos que Jesus Cristo, porque ele foi ungido, quem é que habitava em Jesus Cristo? Era o Espírito Santo. Quem é que direcionava o Senhor Jesus Cristo, que conduziu ele ao deserto? Era o Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo era o Pai que estava habitando nele. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos? É você atribuir ao diabo aquilo que só Deus pode fazer. É a pessoa se tornar tão dura de coração, tão invejosa, tão ciumenta, né, que ele vai negligenciar a obra de Deus, né, e não se acha mais no seu coração lugar de arrependimento. Então, aquele que crê numa Santíssima Trindade, né, a gente vê por aí muitas pessoas tropeçarem na palavra, porque você vai ver grandes homens polidos pela teologia, muito estudados, eles vão dizer bem assim, eles falam isso, eles falam bem assim, ó, aquele que pecar contra o Pai é perdoado, quem peca contra o Filho é perdoado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, este não é perdoado. E é interessante, irmãos, que não existe esse texto na Bíblia. Quem pecar contra o Pai é perdoado e quem pecar contra o Filho é perdoado. Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 12, versículo 10, onde está relatada esta passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo, lá diz: aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui e nem no século futuro. Não existe essa questão
de pecar contra o Filho e pecar contra o Pai. Porque, como eu já disse aqui anteriormente, o Pai é o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre da Virgem e que habita na sua plenitude corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. O Pai é a natureza divina de Jesus Cristo. Quando eles estavam pecando, acusando Jesus de expulsar os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, eles estavam pecando contra o Pai. Veja aí agora aí um vídeo aí de um pastor polido, teólogo, muito conceituado. Veja o que ele diz sobre essa questão. Presta atenção. Como é que você pode provar a divindade do Espírito Santo? Você pode provar usando a gramática. Por exemplo, Jesus disse: eu vos darei outro consolador. Que essa palavra outro consolador, Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade dele. O Espírito Santo está parelha com Jesus, parelha. E ele tem uma autoridade tão grande, o Espírito Santo tem uma autoridade tão grande, que se alguém blasfemar contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Vocês observaram, irmãos? Viu o que ele disse? Ele diz, na mente dele, né, que são 3 pessoas, ele diz que, porque a doutrina da Trindade é interessante, ela fala bem assim que eles são 3 pessoas distintas, são coiguais da mesma substância. E ao mesmo momento, eles dizem que uma pessoa é tão mais elevada, tem tanto mais autoridade, que ela, se você pecar contra ela, ela não perdoa. Então veja, tem 3 pessoas numa divindade. Uma é perdoadora, a outra também perdoa. Mas tem um que fica ofendido e não perdoa. Tá vendo aí, irmãos, a incoerência dessa doutrina de homens? Não existe essa questão de pecar contra o Pai perdoa, pecar contra o Filho perdoa, e contra o Espírito Santo perdoa. Por que eles falam isso? Porque na sua mente, irmãos, na mente trinitariana, eles imaginam um versículo que nem sequer existe na Escritura Sagrada. Porque o pecado contra o Espírito Santo é o pecado contra o Pai. É você atribuir ao diabo algo que só Deus, o Pai, pode realizar. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja que a Trindade é uma doutrina que coloca a palavra de Deus em contradição. E são pessoas polidas, pessoas estudadas, mas que por não ter essa revelação de que Deus é um só, por eles não ter esse fundamento de fé, eles tropeçam na Escritura. Mas eu espero que você, que ouviu essa palavra, entenda que há um só Deus. E esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Na sua humanidade, Ele é o Filho. Na sua divindade, Ele é o Pai. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E este é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa iluminar o seu entendimento. Até o próximo vídeo.